Então, nesse vídeo eu quero mostrar alguns exemplos de transformações que são lineares e transformações que não são lineares. Então, começando pelo exemplo 1, ele me dá aqui uma transformação que é de real em real. Então, aqui seriam os espaços vetoriais. E a expressão dessa transformação linear é dada por t aplicado em x é a mesma coisa que 3 vezes x. Então, eu estou dizendo aqui que é uma transformação linear. Para verificar isso, a gente tem que mostrar essas duas condições que estão aqui em cima na definição de transformação linear, né? A primeira condição, vamos lá, a primeira condição, ela me diz o seguinte: se eu pegar dois vetores que estão em V e fizer a transformação aplicada em U mais V, tem que dar igual a T du mais T dV. Okay? Então, neste caso aqui, quem está fazendo o papel do V é este conjunto aqui, é este espaço vetorial. Então, eu vou pegar dois vetores deste espaço vetorial. Então, eu vou pegar o vetor U. Neste caso, como o espaço vetorial é o real, então seriam números, né? Então o vetor U vai ser um número x, e vou pegar um outro vetor v, vou chamar ele de y, pertencente aos reais. Então, de novo, neste caso aí, eu estou me referindo aqui ao espaço vetorial v. E agora o que eu vou fazer é aplicar a transformação em U mais v e verificar se vai ser TdU mais TdV. Então, se eu fizer t aplicado em U mais v, assim, bom, isso aqui me daria a mesma coisa aqui. T aplicado em U é um número real, x, mais UV é um número real, y. Assim. Eu sei pela expressão da transformação linear que T aplicado em x é 3 vezes x. Então, se eu fizer T aplicado em x mais y, isso aí vai dar a mesma coisa que 3 vezes x mais y. Assim. Bom, então aqui eu posso agora fazer a distributiva, aqui, né? Vai ficar então 3 vezes x mais 3 vezes y. Assim, fiz a distributiva. E agora observem que 3 vezes x é a mesma coisa que t aplicado em x. Então eu vou trocar, vai ficar t aplicado em x. Mais, e 3 vezes y é a mesma coisa que t aplicado em y, né? Então vai ficar assim, t aplicado em y. Assim. Deixa eu puxar ela um pouquinho mais para cá, para me dar mais espaço. Assim. Agora, observem que, olha, t aplicado em x é a mesma coisa que t... Vou fazer aqui embaixo. T aplicado em x é a mesma coisa que t aplicado em u. E t aplicado em y é a mesma coisa que t aplicado em v. Então, notem que quando eu fiz t aplicado em u mais v, resultou em t aplicado em u mais t aplicado em v. E, portanto, a primeira condição ela foi satisfeita. A segunda condição, então essa primeira aqui já foi. A segunda condição é que para qualquer k pertencente aos reais, então, se eu pegar um número k pertencente aos reais, e eu fizer agora... e pegar um U, né, pertencente a V, então vou pegar um vetor U que pertence a R, e eu fizer T aplicado em K vezes U, vai me dar K vezes TdU. Então vamos testar. Então se eu fizer T aplicado em K vezes o vetor U, olha, isso aqui é a mesma coisa que T aplicado em K. O U aqui nesse caso para mim é X, né? Tá aqui, K vezes X. Eu sei pela expressão da transformação linear que t aplicado em x é 3x. Então, t aplicado em kx é a mesma coisa que 3 vezes kx. Aqui eu tenho só números reais, né? 3k e x são números reais. Eu posso associar aqui, então eu vou pegar esse k e vou tirar para fora, vai ficar assim, k que multiplica 3x. E a questão é que esse 3x aqui eu posso trocar ele por t dx. T dx. Isso aqui vai dar a mesma coisa que k que multiplica t vezes u. Então, notem que t aplicado em k vezes u resultou em k vezes t aplicado em u. Então, fechou isso aqui também. Está funcionando. Portanto, como as duas condições foram satisfeitas, então, essa transformação dada dessa forma aqui, ela é uma transformação linear. Muito bem, vamos fazer um outro exemplo. Então, vamos colocar aqui, exemplo 2. Exemplo 2. Agora eu vou pegar uma transformação. Vou pegar uma transformação assim, ela vai ser T de R2 em R2.
vezes R2, e o formato dela é o seguinte, xy vai me levar para 2x e 2y. Assim. Vamos mostrar que isso aqui é uma transformação linear. Abreviei. Bom, então, primeira coisa, nós vamos ter que verificar aqui essa primeira condição. Então, o que eu vou fazer eu vou pegar um vetor U que esteja aqui em R2. Agora, como R2, eu vou ter que ter duas coordenadas, então vai ser coordenada x1 e coordenada y1. Vou pegar mais um vetor V que também esteja nesse R2, então seria x2, y2. Então, eles pertencem a R2. Notem que aqui eu estou pegando vetores aqui, esse R2 é este aqui. Ok? E agora o que eu vou fazer, então, é aplicar T em U mais V. Fazer a soma. Vamos ver, então, o que vai acontecer. Então, se eu fizer a T aplicado em U mais V, eu estou fazendo assim, ó, T aplicado em... O U, ele é x1, y1, mais. E o V, ele é x2, y2. Então, é isso que eu estou fazendo. Se eu fizer, então, essa conta que está aqui dentro, né, aqui eu tenho uma soma de vetores, então ficaria assim, x1, y1 mais x2, y2 vai dar em x1 mais x2, e aqui y1 mais y2, assim. Então, eu tenho aqui a transformação aplicada em x1 mais x2, y1 e y2. É como se essas duas coordenadas, esta aqui está fazendo o papel desse x que está aqui, ó, e esse y1 e y2 está fazendo o papel desta coordenada aqui, coordenada y. A expressão da transformação me diz que quando eu tiver t aplicado em xy, vai dar 2 vezes x e 2 vezes y. Então, essa transformação aí ficaria assim, ó. 2 vezes o x aqui é x1, x2, então ficaria x1 mais x2. E 2 vezes y vai ser 2 vezes y1 mais y2. Assim. Muito bem. Continuando agora as contas, então aqui dentro eu poderia fazer distributivo, então ficaria 2x1 mais 2x2, e aqui vai ficar 2y1 mais 2y2, assim. Agora notem que essa expressão que está aqui, eu poderia separar ela assim, 2x1, 2y1, mais 2x2, 2y2. Notem que escrever assim e escrever assim acaba sendo a mesma coisa, né? A questão é que eu escrever dessa forma, 2x1, 2y, isso aqui seria exatamente t aplicado em x1, y1. E 2x2, 2y2 é a mesma coisa que t aplicado em x2, y2. Só que x1, y1, isso aqui é o vetor u. E x2, y2, isso aqui é o vetor v. Assim. Então, chegamos que t aplicado em U mais V é a mesma coisa que t du mais t dv. Então, fechou aí a primeira condição para ser transformação linear. A segunda condição agora. Então, a segunda condição. Então, pegou aqui um k pertencente aos reais e vou pegar aí um vetor, pode ser aí o x1, y pertencente ao R2. E agora eu vou fazer t aplicado em k vezes u. Então, o que eu estou fazendo é t aplicado em k vezes x1, y1. Assim. Notem que essa multiplicação aqui, tem aqui uma multiplicação por escalar, ficaria aqui dentro assim, k vezes x1 e k vezes y1. Sim? Muito bem. Agora observem que t aplicado em kx1, ky1, por essa expressão aqui, seria 2 vezes a primeira coordenada mais 2 vezes a segunda coordenada. Então, isso aqui resultaria assim. 2 vezes a primeira coordenada é kx1, e 2 vezes a segunda coordenada, que é ky1. Agora aqui eu poderia reajustar os termos, eu vou escrever assim, k que multiplica 2x1 e k que multiplica 2y1. E agora se eu poderia pegar esse k aqui e tirar para fora, ficaria assim, k que multiplica 2x1, 2y1, né? Observem que o que eu tenho aqui agora é k
que multiplica 2x1, 2y1, eu poderia trocar por t aplicado em x1, y1. Sim. E isso aí é a mesma coisa que k vezes t aplicado em u. Assim. Então, quer dizer que t aplicado em k vezes u é a mesma coisa que k vezes t de u. Então, fechou a segunda condição e, portanto, essa transformação aqui ela é também uma transformação linear. Notem de novo que nestes dois exemplos que a gente acabou de fazer, eu tenho aqui o espaço vetorial V e o espaço vetorial W aqui também é V, né? Eles são iguais. A mesma coisa aconteceu para esse exemplo 2. Eu tenho aqui indo de R2 para R2. Tá? Então eles são iguais também. Quando a gente tem esses dois espaços vetoriais saindo de um espaço vetorial e indo para o mesmo espaço vetorial, a gente diz que essa transformação linear ela é um operador linear. Tá bom? É só um nome especial que a gente dá quando a gente tem uma transformação linear, cujo domínio e contradomínio são espaços vetoriais iguais. Muito bem, vamos fazer mais um exemplo. Então, exemplo 3. No exemplo 3, vamos pegar então uma transformação, agora um pouquinho diferente, ela vai agora de R2 para R3. E a expressão dela vai ser assim, txy, quando tu aplicar então a transformação em xy, ela vai resultar em x, 2x menos y e 3x mais 4y, assim. Notem que ela está indo de R2 para R3, quer dizer, tu vai aplicar a transformação em um vetor que está em R2, e é por isso que aqui a gente tem apenas duas coordenadas. Então isso aqui está em R2. E o resultado vai sair um vetor em R3. É por isso que aqui o resultado está saindo com 3 coordenadas, pertence a R3. Então vamos mostrar que isso aí é uma transformação linear. Então vamos lá, primeira coisa. Então, primeira condição, eu vou pegar então dois vetores que estejam em R2. Então, vou pegar o vetor U, x1, y1, e vou pegar o vetor V, x2, y2, pertencentes a R2. E vamos lá, então, eu vou fazer T aplicado em U mais V. Então, T aplicado em U mais V seria, U mais V seria a soma, né, desses dois vetores, então seria x1 mais x2 e y1 mais y2. Então esse x1 mais x2 é a primeira coordenada, e y1 mais y2 é a segunda coordenada. A transformação me diz que eu vou encontrar a primeira coordenada como sendo x, a segunda coordenada como sendo 2x menos y, e a terceira coordenada 3x mais 4y. Então ficaria assim, ó, aplicando aí essa transformação neste vetor, ficaria a primeira coordenada é x1 mais x2, então ficaria x1 mais x2. A segunda coordenada é 2 vezes o x, então é 2 vezes x1 mais x2, menos y. O y aqui é y1 e y2, então ficaria menos y1 mais y2. E a terceira coordenada vai ser 3 vezes o x, que é x1 mais x2, mais 4 vezes o y, que é y1 mais y2. Assim. Então, apliquei a transformação, e agora a gente vai só reajustar os termos. Então, a primeira coordenada eu vou deixar por enquanto como está, x1 mais x2. Aqui eu posso fazer distributivo, então ficaria 2x1 mais 2x2. Aqui vai trocar o sinal, vai ficar menos y menos y2. Distributiva, 3x1 mais 3x2. E aqui 4y1 mais, conferir esse 4y1 mais 4y2. E aí observem, a gente poderia mexer ainda um pouquinho mais, mas eu posso separar, eu tenho aqui um vetor com 3 coordenadas, né? Eu posso separar em uma soma de 2 vetores. Eu vou separar assim, x1, 2x1 menos y1 e 3x1 mais 4y1 mais, e agora eu vou colocar as coordenadas do segundo vetor, então seria x2, 2x2 menos y2 e 3x2 mais 4y2, assim.
Notem que eu tenho x1, 2x1 menos y1 e 3x1 mais 4y1. Isso aqui eu posso trocar simplesmente assim. Transformação aplicada em x1 e y, porque essa expressão que está aqui é exatamente a expressão da transformação linear, né? No caso aí, aplicada em x1 e y. Mas, e toda essa expressão que está aqui eu poderia trocar por x2, y2, assim. T aplicado em x1 e y é a mesma coisa que T aplicado no vetor u. E T aplicado em x2 e y2 é a mesma coisa que T aplicado em v. Então, acabamos de mostrar que T du mais v é a mesma coisa que T du mais T dv. E fechou. Então, nós temos aí a primeira condição, né, sendo satisfeita. Segunda condição agora. Então, a segunda condição, vamos pegar um número real qualquer e um vetor u. Então, pertencente aí a R2. Vou chamar então de x1, y. E vamos fazer t aplicado em k vezes o vetor u. Então, aqui ficaria t aplicado em k vezes x1 e k vezes y. Né? Fiz a multiplicação aqui. Pela expressão da transformação linear, então ficaria assim. Vamos relembrar ela, está aqui. Primeira coordenada, então a primeira coordenada agora é kx1. kx1. Agora, 2 vezes a primeira menos a segunda, então ficaria 2 vezes a primeira coordenada, que é kx1, menos a segunda, que é ky. E por fim, 3 vezes a primeira mais 4 vezes a segunda, então ficaria 3 vezes kx1 mais 4 vezes ky1. Assim. Muito bem. Agora notem que eu tenho aqui k na primeira coordenada, na segunda, na terceira e na terceira coordenada. Então, em todas as parcelas também aparecem k. Eu posso jogar esse k para fora, ficaria assim, k que multiplica x1, 2x1 menos y1 e 3x1 mais 4y. Observem que escrever assim e escrever assim é a mesma coisa, né? Então, eu tenho k vezes, só que toda essa expressão aqui eu poderia trocar por t aplicado em x1, y1, que é a mesma coisa que t aplicado em 1. Então, t aplicado em k vezes u é a mesma coisa que k vezes t du. Fechou, então, aí, portanto, a segunda condição. E, portanto, temos a primeira e a segunda, então isso aqui ela é também uma transformação linear. Muito bem, então nós temos 3 exemplos aí de transformações que são lineares, tá? Esses dois aqui, como eu falei, são exemplos de operadores lineares, porque os espaços vetoriais aqui são os mesmos. Aqui nós temos uma transformação linear, vai de R2 para R3, tá? Vamos fazer alguns exemplos aí, 2 exemplos eu tenho aqui, mostrando transformações que não são lineares. Então, exemplo 4. Vou pegar aqui T como sendo... vamos pegar de R2 em R2 da seguinte forma. T aplicado em XY vai ser x mais 1 y. Assim. X mais 1 y. Deixa eu reescrever de novo. X mais 1 e y. Esse aqui é um exemplo de uma transformação que não é uma transformação linear. Por quê? Vamos testar isso. Vou testar aqui a primeira condição. Para mostrar que não é uma transformação linear, basta mostrar que uma das condições não satisfaz, ou a primeira ou a segunda. Tá? Então vamos lá. Vamos mostrar aí que a primeira não funciona. Então se eu fizer... vou pegar 2 vetores aí que estejam em R2. Então vou pegar o vetor U como sendo x1, y1, e o vetor V, x2, y2. Ambos pertencentes a R2. E agora eu vou fazer então T aplicado em U mais V. Então ficaria T aplicado em x1 mais x2, y1 mais y2. Assim. Bom, pela expressão aqui da transformação linear, fazendo essa aplicação aqui, a gente vai encontrar assim. Aqui vai ser a primeira coordenada mais o número 1. Então, a primeira coordenada aqui é x1 mais x2. Então, ficaria x1 mais x2 mais o número 1. E aqui,
a segunda coordenada. Então, simplesmente y, então vai ficar y1 mais y2. Assim. Bom, agora por que a gente não consegue escrever, né? Como é que eu vou mostrar que isso aqui não pode ser escrito como sendo TDU mais TDV? Para mostrar isso, eu vou fazer o seguinte, eu vou calcular agora, guardem essa informação aqui, eu vou calcular agora quem que seria o TDU apenas. O TDU é a mesma coisa que T de x1, y1, que vai ser então x1 mais 1 aplicado, x1 mais 1 e y1, né? Assim. E se eu fizer o TDV é T aplicado em x2, y2, que seria a mesma coisa que x2 mais 1, y2. Se eu somar agora TDU com TDV, então dessas duas aqui, se eu fizer TDU mais TDV, eu vou ter assim, x1 mais 1, y1, mais x2 mais 1, y2. E somando isso, vou somar as coordenadas correspondentes, então ficaria x1 mais x2 mais 2, porque ficou 1 mais 1, e a segunda coordenada saiu y1 mais y2. Notem a diferença, o que aconteceu aqui? Aqui eu calculei TDU mais V, eu encontrei isso aqui. E agora eu calculei TDU mais TDV, eu encontrei isso aqui. Observem que essas duas expressões, elas são diferentes, porque aqui aparece 1 e aqui aparece 2, né? Portanto, vamos colocar assim, portanto, TDU mais V é diferente de TDU mais TDV. A segunda condição, para mostrar que não é válida, não precisaria, tá? Se a gente quer mostrar que não é uma transformação linear, basta mostrar que uma das duas condições não satisfaz, não é satisfeita, né? A segunda condição eu vou deixar aí para vocês tentarem como exercício. Tá? Último exemplo. Então, último exemplo, exemplo 5. Pegaria uma transformação que vai de R em R. E vamos colocar a expressão dela como sendo t de x igual a x ao quadrado. E vamos mostrar que não é transformação linear. Então aqui eu tenho um espaço vetorial real, né? Vamos mostrar que não é transformação linear. Poderíamos começar aí pela condição 1, eu vou deixar essa condição 1 como exercício, vocês podem se basear no que eu fiz aqui anteriormente, e eu vou fazer a número 2, que daí a gente vê como que funcionaria para a segunda condição, né? Então eu vou fazer assim, eu vou pegar um K pertencente aos reais, e vou pegar um vetor U pertencente a este espaço vetorial real. Como é espaço vetorial real apenas, vai ser um número x, assim. E agora eu vou fazer t aplicado em k vezes u. Então ficaria t aplicado em k vezes x. K vezes x. Eu sei que t aplicado em x é x ao quadrado, então t aplicado em k vezes x ficaria kx elevado ao quadrado, assim. Propriedade de potência ficaria k ao quadrado vezes x ao quadrado. Então ficaria k ao quadrado vezes esse x ao quadrado, eu posso trocar por t dx. Sim, t dx. O que eu acabei de mostrar é que, vou seguir só mais um pouquinho aqui, ficaria k ao quadrado, o x aqui é t du, então. Assim. O que eu acabei de mostrar é que t aplicado em k vezes u é a mesma coisa que k ao quadrado vezes t du. E, na verdade, para mostrar que a transformação linear deveria ser simplesmente k vezes u, né? T aplicado em k vezes u é a mesma coisa que k vezes t du. Eu encontrei aqui um k ao quadrado, né? Então, não funcionou. Então, aqui não funcionou, né? Portanto, t não é uma transformação linear. Muito bem, então fizemos aí vários exemplos, né? 3 exemplos para transformações que são lineares e como mostrar isso, e mais 2 exemplos para transformações que não são lineares.